Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. É um prazer estar aqui com vocês novamente, apesar do dia de sol lindo que faz lá fora, né? E nós confinados aqui nessa caixa chamada computador. Que maravilha, né? Mesmo assim, nós estamos lutando, estamos enveredando um caminho que é o caminho do conhecimento. E como foi prometido na última aula, eu vou corrigir uma série de exercícios hoje ligados à lógica aristotélica. Quando esse vídeo for veiculado para vocês, estaremos na semana de provas de humanas, e é evidente que, a partir desse processo que nós apresentaremos hoje, vocês já terão uma base bastante sólida para chegar na avaliação e ter como êxito, e é isso que eu espero, viu, meninos? Então, mãos à obra. Eu vou abrir aqui para nós os exercícios. Fiquem atentos e vamos lá. Primeira coisa, meninos, nós temos que saber que nós estamos tratando da lógica aristotélica. A lógica é um instrumento usado por Aristóteles para adequar todo o processo de constituição textual para que a sua filosofia tivesse um caráter de ciência. Então, a lógica, meninos, ela estrutura o texto adequadamente, segue um padrão, um rigor, e é isso que nós vamos tratar. A síntese do rigor lógico de Aristóteles está confinado no chamado silogismo. Teremos, então, contato com a ideia de silogismo, faremos alguns exercícios a respeito dele. Também identificaremos a diferença entre o método indutivo e o método dedutivo de produção de conhecimento. Aristóteles usa o método dedutivo, que parte da ideia de uma premissa geral para chegar a uma conclusão particular. Ela se dá em âmbito unicamente do raciocínio, ou seja, unicamente do intelecto, enquanto que o conhecimento indutivo, ele parte da experiência relacionado a fatos particulares para, ao fim, chegar a uma conclusão geral. Tudo bem? Então, vamos à luta. Vou lendo os exercícios, comentando. Se for apresentando dúvidas, meninos, vocês vão anotando essas dúvidas, depois entrem em contato comigo, ok? Primeira coisa, o primeiro exercício é o exercício básico, que trata especificamente do silogismo e da sua estrutura. Vamos ver. O silogismo é a forma lógica proposta pelo filósofo grego Aristóteles como instrumento para a produção do conhecimento consistente. O silogismo é tradicionalmente constituído por: a letra A está correta, duas premissas, um termo médio entre as premissas e uma conclusão que se segue delas, ok? Essa é a estrutura básica do silogismo. Duas premissas, sendo que uma delas tem que ser uma premissa maior. Há um termo médio que liga a premissa maior à premissa menor e uma conclusão que se segue delas, ok? Portanto, letra A. O segundo exercício, meninos, já trata especificamente da formação de um silogismo, e nós, vamos ter que encontrar a conclusão desse silogismo. Vamos entender como ele funciona. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão silogística que se pode inferir das seguintes premissas: todo brasileiro é cidadão. Essa é a minha premissa maior, porque ela contém uma ideia de universalidade. Agora, minha premissa menor: João é brasileiro. Logo, eu posso concluir o quê? A letra B está correta, logo, João é cidadão. Novamente, lendo o silogismo: todo brasileiro é cidadão, João é brasileiro, logo, João é cidadão. Ou seja, você pode notar que a estrutura silogística é uma estrutura rígida, que obedece a um padrão. Esse padrão é chamado de silogismo, e nós temos, no mínimo, duas premissas que encadeadas logicamente, se segue uma conclusão, ok? Aqui está o modelo ou protótipo ideal do nosso silogismo. Partimos para o terceiro exercício. Muito bem? No terceiro exercício está dizendo o seguinte: todo vegetariano é magro. Alguns homens são vegetarianos. Aí a pergunta que se dá: com base no silogismo anterior, é correto afirmar que
A letra C está correta quando ela diz que alguns homens são magros, ou seja, de duas premissas que que se encadeiam logicamente, se segue uma conclusão. Percebam que, novamente, na premissa maior nós temos uma universalidade, todo vegetariano. Na minha premissa menor eu tenho uma particularidade, alguns homens. E na minha conclusão também eu tenho uma particularidade, que são alguns homens. Portanto, essa é a regra básica do silogismo. E esse é o modelo ou o método usado para propor a ideia de dedutivismo. O princípio da metodologia dedutiva é que nós partimos de uma ideia geral para gerar uma conclusão particular. E ele se dá num âmbito ou num raciocínio lógico que se passa justamente no meu intelecto. Ok? Passamos agora para a quinta questão, meninos. Para a quarta questão. Vejam, a coisa vai ficar um pouco mais complexa daqui em diante. Nós vamos começar a ter silogismos um pouco mais elaborados. Partimos, então, do enunciado. Os silogismos são argumentos compostos por duas premissas de uma conclusão. Um exemplo de silogismo válido nós podemos encontrar na alternativa C. Todas as aves têm pernas, os colibris são aves, logo, os colibris têm pernas. Veja que houve uma repetição das ideias anteriores. Nós temos uma premissa maior que carrega consigo um teor de universalidade. Nós temos uma premissa menor que carrega consigo um teor de particularidade. E nós temos uma conclusão que se segue delas. Percebam, portanto, que a formação silogística ela passa, sobretudo, por duas premissas de uma conclusão, sendo que entre as premissas deve haver uma premissa maior ou uma premissa universal. Ok? Seguimos para a quinta questão. Vejamos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual é o termo médio dos seguintes silogismos. Todo homem é mortal, os habitantes de Balsa são homens, logo, os habitantes de Balsa são mortais. O que é o termo médio, meninos? O termo médio, ele é uma ligação entre a premissa maior e a premissa menor. O que era sujeito na minha premissa maior torna-se predicado na minha premissa menor. Qual é o sujeito da minha premissa maior? Homem. Qual é o sujeito, qual é o predicado da minha premissa menor? Homem. No caso está no plural, mas isso não altera o teor do silogismo, ok? Então você percebe que o termo médio entre a premissa maior e a premissa menor é justamente a palavra homem, que está contida aqui na nossa letra E. Ok, meninos? Seguimos adiante. Vamos para a sexta questão. Vejam que agora nós vamos tratar do conhecimento indutivo e do conhecimento dedutivo. Nós podemos classificar o silogismo como um conhecimento dedutivo. O que significa isso? Significa que todo ele é elaborado a partir do raciocínio ou do intelecto, pois se considera que há uma segurança maior na produção do conhecimento através do intelecto. É assim que pensam os racionalistas, por exemplo. Enquanto que o pensamento indutivo ele parte de considerações dadas pela experiência. Significa, portanto, que eles são díspares em si mesmo. O pensamento dedutivo, ele parte de premissas gerais, de ideias gerais, para gerar uma conclusão particular. É o que nós estamos vendo no caso do silogismo. Já o conhecimento indutivo, ou pensamento indutivo, ele parte de premissas particulares para chegar a uma conclusão geral. Então, o que os diferencia basicamente? Dedutivo, intelecto e geral para particular, enquanto o conhecimento indutivo, experiência do particular para o geral. Ok, meninos? Então, vamos então à nossa questão. A validade de nossos conhecimentos é garantida pela correção do raciocínio. São dois os modos de raciocínio, o indutivo e o dedutivo. Sobre isso, assinale a alternativa correta. A letra A está correta. Vejam que o raciocínio indutivo é amplamente utilizado pelas ciências experimentais. Significa o quê, meninos? Que um cientista
ele parte da observação de vários fatos gerais para chegar a uma conclusão, perdão, ele parte de vários fatos particulares para chegar a uma conclusão geral. Imaginamos que eu esteja estudando os gansos. E de um ganso, 2 gansos, 10 gansos, 100 mil gansos que eu observo, todos eles são brancos. Qual é a minha conclusão? Que eu posso afirmar que os gansos, eles são brancos de um modo geral. Então, eu estudo as particularidades no raciocínio indutivo para chegar a uma generalização ou universalização, ok? Deem uma olhada boa nesse exercício, meninos, e vejam se fica alguma brecha entre o raciocínio indutivo e dedutivo, porque na UEMA todo ano cai alguma coisa parecida com isso, e nós temos que chegar no 3º ano firmes e fortes, ok? Vamos para o exercício 7. No exercício 7, nós temos o seguinte: no desenvolvimento da argumentação, o autor enumera razões específicas, facilmente constatadas no cotidiano, para sustentar sua opinião, anunciada no título de que todos nós seríamos ainda escravocratas. Muito bem, esse método argumentativo, que apresenta elementos específicos da experiência social cotidiana, para deles extrair uma conclusão geral, é conhecido como conhecimento indutivo. Novamente, percebam que no enunciado o sujeito partiu de considerações particulares para chegar a uma autenticação geral. Nesse sentido, a ideia faz jus ao pensamento indutivo, ou seja, toda vez que nós afirmamos o pensamento indutivo, nós partimos de uma regularidade de fatos particulares para chegar a uma consideração geral ou universal. Se fosse o contrário, se fosse o pensamento dedutivo, nós partiríamos de considerações gerais, como faz Aristóteles em seu silogismo, para chegar a uma conclusão particular. Ok, meus anjos? Vamos para o exercício 8. Esse é um exercício talvez o mais complexo que nós tenhamos aqui. Mas depois de eu ler para vocês fazer, eu quero que vocês releiam, para que vocês tenham certeza que vocês dominaram aquilo que nós estamos trabalhando. Veja, eu não sou literato, detesto com toda a paixão essa espécie de animal. Literato é um sujeito que se diz intelectual, né? O que observei neles, no tempo em que estive na redação do O Globo, foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São, em geral, de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas, de receitas, só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar. Curvados aos fortes e às ideias vencedoras e antigas, adstritos a um infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo critério de beleza. Essa frase, essa ideia de Lima Barreto. Lima Barreto foi um escritor brasileiro, se eu não me engano, ele foi naturalista, vocês podem me corrigir depois. Enfim, ele era contemporâneo de Machado de Assis. O fato é que só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar. Esse trecho se refere à utilização do seguinte método de argumentação. Novamente, nós temos o método indutivo. Eu bati forte no método indutivo para que você tenha noção do contrário, daquilo que nós estamos trabalhando, que é o método dedutivo. Percebam, meninos, que o sujeito aqui, Lima Barreto, está dizendo o seguinte: olha, eu fui observando um por um na redação do jornal, e quando eu cheguei à conclusão, a ideia geral que eu cheguei é que todos são infames, ou todos são idiotas. Mas primeiro eu tive que ver casos particulares para poder universalizar ou generalizar esses fatos. Nesse sentido, nós temos um raciocínio indutivo apresentado aqui na ideia de Lima Barreto. Ok? Muito bem. Seguimos agora para a 9ª questão. Vamos entender como ela funciona e depois vamos comentar. Vamos lá. Considerando a premissa maior, nenhum inseto tem coluna vertebral, e a premissa menor, nesse sentido, as moscas são insetos, a conclusão correta do silogismo válido é a letra C. Nenhuma mosca tem coluna vertebral. Vejam, meninos, aqui talvez seja o ponto mais complexo daquilo que nós temos que entender sobre o silogismo. Quando nós temos uma premissa maior,
Ou nós estamos afirmando, ou nós estamos negando. O que é uma afirmação? Quando, por exemplo, todos os homens possuem barba. Tá? Então, eu fiz uma afirmação de que todos os homens possuem barba. Se eu fizesse uma negação, eu estaria falando nenhum homem possui barba. Então, o termo nenhum e todo, eles se diferenciam pela afirmação e pela negação. Toda vez que eu afirmo na minha premissa maior, eu tenho que afirmar na minha conclusão. Toda vez que eu aplico uma negação na minha premissa maior, eu tenho que ter uma negação também na minha conclusão. Portanto, a negação da minha premissa maior, que é o nenhum inseto, está presente na minha conclusão, que, obviamente, está autenticando também uma negação de nenhuma mosca. Então, nesse sentido, nós temos um silogismo correto, feito a partir das diretrizes dadas aqui por Aristóteles, e é importante que eu domine esse fato, porque, ultimamente, nos vestibulares, inclusive no Enem, tem caído silogismos com negação e não com afirmação. Com afirmação é muito simples, é muito fácil. Com negação, você tem que saber que se eu nego na minha premissa maior, eu nego também na minha conclusão. Eu sigo os mesmos critérios do termo médio, o que é sujeito na minha premissa maior torna-se predicado na minha premissa menor, não há nenhum problema quanto a isso, tá, meninos? Portanto, aqui a letra C está correta. Dê uma olhadinha boa nesse exercício para nós identificarmos alguma dúvida, tá? Vamos para a 10ª questão. As proposições que compõem as premissas e a conclusão do silogismo podem ser universais ou particulares, afirmativas ou negativas. O que ele está falando aqui, Nunes? Que toda premissa ela pode ser universal ou particular. Universal é quando eu gero uma universalidade com todo, nenhum. A outra minha premissa ela tem que ser particular. Alguns, ele, João, Pedro. E a minha conclusão também tem que ser particular. Já a questão da afirmação ou da negação, se a minha a premissa maior ela afirma, evidentemente que eu tenho que afirmar na minha conclusão. Se ela nega na minha premissa maior, eu tenho que negar na minha conclusão, como eu disse no exercício anterior. Considerando essas possibilidades, é correto afirmar que a proposição nenhum ser humano é imortal é universal e negativa. O que dá a ideia de universal e negativa na letra A? A palavra nenhum, ok? E negativa, ele está negando, no caso, nenhum ser humano. Essa negação, ela está contida na premissa maior, portanto, é uma negação válida. Lembre-se que aquilo que os meus juízos, segundo Aristóteles, eles tendem a afirmar ou negar. Isso cabe no silogismo, desde que eu siga as regras que foram ditas e examinadas minuciosamente por nós em cada um desses exercícios, tá bom, meus anjos? Só para vocês salientarem, estruturarem tudo na cabecinha de vocês, essa é a regra básica do silogismo. As letras, elas indicam sujeito e predicado. Eu devo formar essa constatação, essa ideia que Aristóteles passa a nós. Lembrem-se que o termo médio é a ligação da minha premissa maior com a minha premissa menor. O que era sujeito na minha premissa maior torna-se predicado na minha premissa menor. E os demais sujeitos e predicados seguem à risca aquilo que Aristóteles coloca como diretriz da formação dos nossos silogismos. Ok, meus anjos? Fiquem bem, estudem esse conteúdo, que vai ser um dos conteúdos mais visados na nossa avaliação. Ok? Tchau, meninos. Um beijo para todos.